que nós escolhemos aquela mensagem. Mas, na realidade, é isso que nós temos tentado fazer. Por quê? Porque nós precisamos tanto de paz que depois que Jesus faleceu, ele diz que ia voltar, os discípulos não entenderam assim. Havia muita ignorância na época que poucos sabiam ler e escrever. E Jesus voltou, mas não da forma como ele esperava. Assim nós vemos no capítulo 20 de João, que estando os discípulos reunidos de portas e janelas fechadas, o texto diz isso, e Jesus subitamente, atenção para o texto, de portas e janelas fechadas, então Jesus apareceu no meio deles e disse, a paz seja convosco. E ficou conversando ali com os discípulos, um tempo não descrito qual foi, e mais tarde, então, Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, que não estava presente, ele disse textualmente, espera aí, se eu não ver Jesus, não apertar a ferida que ele tem aqui do lado, e os locais onde levou à morte, perdão, então eu não vou acreditar. Então, ele não acreditava no relato dos discípulos, apesar de ele ter convivido com Jesus. Mas o fato é que, uma semana depois, eles estavam normalmente reunidos, até para saber o que fazer, porque o cristianismo estava começando, mas já a perseguição já existia. Então, eles estão novamente, o texto diz isso, João, capítulo 20. Novamente, Jesus apareceu no meio deles e novamente disse a expressão, paz seja convosco. Bem, aí Tomé, então, ficou espantado. E Jesus disse para ele, vem aqui, toca a mão nas minhas feridas, vê se sou eu mesmo. E Tomé disse aquela frase que já se tornou um lema, né? Meu Senhor e meu Deus. Era assim que ele olhava o Senhor Jesus. Bem, hoje em dia, depois do avanço, todo mundo é aculturado, nós temos a Bíblia, os evangelhos para contar para nós o que aconteceu. Jesus deixou a sua mensagem maravilhosa. E nunca como agora, o mundo, todo mundo, precisa de paz. Em todas as partes do mundo a gente vê ainda violência. Violência, porém, sempre existiu. É resultado da nossa inferioridade. Por isso aí, nós começamos o programa sempre dizendo isso, que nós não estamos aqui para captar as pessoas como se fosse espírita e nessa altura estivesse salvo. Não, para estejamos numa situação melhor, cada um tem que fazer o seu trabalho, independente da religião, comportar-se como tal. Pode ficar tenso, angustiado, preocupado. Olha, você é filho de Deus e vai morrer muitas vezes, mas o teu espírito não. Você, nesse sentido, você é imortal. Vai morrer muitas vezes, mas desencarnar, portanto, e ficar no mundo espiritual, sempre progredindo, porque o espírito não retrograda. Diante dessa nossa pequena altercação, para poder explicar detalhadamente o que acontece, nós temos hoje uma visita muito importante do nosso irmão Antônio Carlos, e o fazemos isso com muito carinho. Depois aqui vou explicar porque eu vou pedir a ele uma série de coisas. Tudo bem, meu irmão? Como está, Antônio? Tudo bem? Bom dia, alegre, contente, agradecido pela oportunidade de trabalhar o Antônio Carlos é presidente de um grupo, não vou antecipar qual é, vou esperar que a coisa flua, normalmente. Então, o que nós fazemos quando começamos o programa? Primeiro, a gente sempre pede ao Vecmilha para ele citar quais dias que o programa vem, mas o nosso irmão está doente de cama e peço a Deus que ele não venha a ser operado, mas essa possibilidade existe. Eu quero que ele se melhore, mas no momento, hoje, ele não está aqui conosco. Pedimos a Deus que esteja tudo bem com ele, tá? Na verdade, o nosso programa vai nas 10 horas ou 10h30 aí, de quarta-feira, toda quarta-feira, com reprise às 17 horas de terça-feira, 18 de sábado e 17 de terça-feira. Bom, e nós aceitamos perguntas e sugestões através do endereço enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Eu disse, não é enfoque espírita, é enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Lembrar também que você pode ver no Facebook esse programa, tá? Editando apenas TV Cidade de Petrópolis, né? Entra no Facebook e coloca lá, TV Cidade de Petrópolis. E na internet em www.tvc16.com.
Bom, então me permita, meu caro, eu pediria a você para que eu mesmo lesse o trecho, mas porque eu gostaria de mostrar uns detalhes. Que livro é esse? Trouxe de propósito, Palavras de Vida Eterna. Tá? Então, é um livro muito interessante, até tudo recebido de Emmanuel. Olha, só para que tenha uma ideia, aqui tem 180 mensagens diferentes. O que nos interessa é que, de propósito, nós escolhemos a página número 47. A página não, aqui na casa a página é 111, mas a lição é número 47. Olha o título, meu irmão. Estejamos em paz. O outro título seguido a ele, eu vou pelo índice que fica mais fácil. Então, vejamos aqui. No sustento da paz, o item número 45. Na 46, na tarefa da paz. E na 47, estejamos em paz. Então, isso acontece por quê? Porque, efetivamente, nós precisamos de paz, não só aqui. Agora, nos Estados Unidos, ocorrendo um incêndio tremendo, já tem mais de 45 pessoas sumidas, mortas, reconhecidamente estão mortas, mais lá 200 desaparecidos. É o maior incêndio da história acontecido nos Estados Unidos. Na Califórnia. Na Califórnia. Então, nós estamos assustados, nós encarnados, porque também o nosso país passa dificuldades. E as pessoas não ficam em paz. Há violência em todo o mundo. Não importa para nós que eles estejam violentos, o importante é que nós estejamos com a nossa paz. Então, eu vou ler um dos textos, que tem como título a expressão estejamos em paz. Porque Jesus diz, paz seja conosco, João capítulo 20, como citei, versículo 19. O texto, então, é de Emmanuel, recebido por Chico Xavier, e diz o seguinte: rujam tempestades em torno do teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no seu pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega para a sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de uma labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em diante a favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição, vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade noturna, embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesse pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem, prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor dos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos seus discípulos espantados: a paz seja convosco. Portanto, são 3 artigos sobre a paz e escolhemos de propósito para a gente também poder falar. Eu costumo dizer, sempre faço ainda uma coisa que hoje vou continuar a fazer. Então, eu confesso que está aqui em algum lugar a mensagem. Eu trouxe, deixei no bolso, eu deixei do lado de cá, não, eu deixei fora daqui. O que acontece? Eu deixo sempre o Vec Oliveira fazer, e essa parte eu faço hoje, mas ele está doente. É o quê? Nós estamos sempre
nos esforçando para divulgar uma tarefa maravilhosa que o nosso irmão daqui faz sempre, que são os núcleos espíritas, que hoje eu quero mostrar, foi por iniciativa dele. De que forma? No Terceiro Seu, ele sugeriu, junto com outros companheiros, ele mesmo poderá contar essa história, e que veio a surgir aquilo que sempre faço no programa, os núcleos espíritas. Ou seja, se você deseja ter na sua casa uma ou mais reuniões espíritas, o que vai acontecer? Ele vai até a sua casa, forma uma comissão, vai ver o que você tem, o local, pode ser uma garagem, pode ser uma varanda, pode ser uma sala, lá será colocada uma mesa, algumas cadeiras, uma pessoa vai fazer um trabalho de 45 minutos falando sobre o tema que ele indicar, geralmente do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, terminado isso aí, vem a prece, vem a água fluídica e o passe. A água fluídica é a água normal, purificada pela espiritualidade. E assim, terminado isso aí, você terá a sua casa abençoada, porque vem o passe, que também não tem incorporação de espíritos na hora do passe, não. É simplesmente a imposição das mãos em que a gente vai orar pela paz na sua casa. Aí eu vou perguntar ao Antônio Carlos, antes de eu mesmo falar, para ele tocar quais são os núcleos espíritas que já estão funcionando e a exigência de ser em determinados lugares, né? Você gostaria que aí você falasse, que pode acrescentar, se tem mais algum núcleo espírita, que 2 já estão funcionando. Agora eu preferia que você falasse sobre os núcleos espíritas, para a gente começar. Vamos lá. Os núcleos espíritas estão sendo implantados pela detecção de aquela carência de mobilidade que talvez exista, e talvez não, é uma certeza, entre a distância de uma casa espírita e outra. E a gente, então, entendeu que muitas pessoas dispensavam a oportunidade de poder frequentar uma instituição espírita e receber os benefícios, obviamente, por conta dessa distância. Questão de mobilidade. Tenho visto o seu programa várias vezes e tenho dito com muita felicidade que às vezes tem pessoas que precisam tomar 2 conduções para ir e voltar. Isso requer, de fato, um tempo e às vezes dificuldade. Pessoas têm problemas físicos, têm problemas familiares. Então era uma extensão muito grande. Fizemos então um trabalho de identificação dos locais mais carentes devido a esse problema que citei. E identificamos alguns, né? Nesse momento, como o meu amigo já falou, nós temos 2 núcleos implantados. Um na Posse, que agora, citando dia 29 de novembro, vamos completar 2 anos de atividade, o que é uma glória para o movimento espírita. E temos no Retiro, que já completou 1 ano também. Desses 2 núcleos, o meu amigo é testemunha, já esteve conosco nos ajudando. Isso para nós é motivo de felicidade. Mas temos outros pontos que ainda podem receber. Nogueira, temos Pedro do Rio, temos Meio da Serra, temos Vale das Videiras, Nogueira, enfim, alguns outros que também no momento não registro, mas que são necessários, que a gente pode evidentemente informar depois entrando em contato conosco. E a ideia, em princípio, não é formar um centro espírita. O futuro a gente não sabe, porque a gente acha que domina a questão. E a questão não é dominada mais pela gente. A espiritualidade é que encaminha e determina. E nós, como obedecemos às ordens de cima, através da intuição, às vezes até pela inspiração, meu amigo domina a matéria, a gente segue essas ordens. Evidentemente que há carências ainda que a serem supridas. Essas carências são determinadas, como disse, pela questão de distância. Mas a espiritualidade reconhece que nós, conquanto comissão formada pelo Terceiro Seu para reger esse trabalho, nós temos dificuldades e limitações. Ainda temos vida material, no meu caso especial, tenho lá as questões do grupo espírita que dirijo, as palestras que fazemos, enfim, temos atividades outras que a gente não pode ainda se dedicar integralmente a essa questão. Então eles encaminham segundo a nossa condição. Isso é muito claro, Jesus quando fala, né, não se coloca fardos pesados em ombros fracos. E por aí a coisa caminha. Mas existem outras carências e a gente está aberto a esses diálogos nesses locais que a gente citou, alguns outros talvez teria que citar, para poder então implantar. E a gente fica com muita felicidade de saber que há uma adesão interessante. O da Posse tem características diferentes do Retiro, isso não é o momento para a gente comentar, mas são extremamente utilizados pela espiritualidade superior. Na realidade, no livro nosso lá, existe lá, eu não me lembro exatamente o capítulo,
meu amigo também, talvez os telespectadores também tenham esse conhecimento, de uma viúva, né, que tinha ficado viúva há pouco tempo. E ela fazia, quando o marido estava vivo, fazia semanalmente o evangelho no lar, o culto no lar, né? E ela tinha 3 filhos, naquela relato tinha, né? E ela continuou com toda essa tradição de fazer. E a espiritualidade, então, criou ali um posto de socorro espiritual. Perfeito. No que o relato está lá, né? Que a espiritualidade adentra o espaço, enfim, que usa aquele espaço para trazer espíritos enfermos, espíritos que querem se esclarecer. Claro que é aberto também aos encarnados e tudo. Consequentemente, digamos, esse culto lá vai deixar paz na sua casa, não vai? Mas é o primeiro aspecto a ser abençoado. Exato. Até Falamos pelo na esforço paz que se faz. aqui e você está insistindo mas na paz agora. Mas não tenha dúvida nenhuma. Se o meu amigo, não preciso dizer isso, mas vamos deixar no ar assim, né? Consulte as pessoas que frequentam os núcleos e vão ver. Claro. Lá na Posse, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas a pessoa responsável, que é uma residência, inclusive queria dizer que amanhã nós não vamos ter lá a reunião pública, porque trata-se de uma residência e precisa se preservar a intimidade do espaço. Claro. Se fosse um grupo espírita, como lá no GEUC, nós usamos o feriado também para trabalhar. Mas lá é preciso que se respeite a condição material. Evidente. E isso é assim. E ela mesmo disse, olha, eu sou muito ajudada depois que eu permiti que as questões aqui se realizassem. Então a gente vê que os primeiros beneficiados, quando se fala ajude o próximo, quem é o próximo? Sou eu mesmo. Eu primeiro beneficiado dessa questão. Aí, no caso, então, eu gostaria, só para concluirmos, estando claro, dizer o seguinte, eu pedi aqui ao Antônio Carlos para ele citar os telefones, que normalmente eu cito aqui, mas hoje eu estou pedindo que o próprio autor, porque ele foi o responsável, ele citasse aqui, então, os telefones que ele atende com toda a boa vontade. Talvez seja importante, se o amigo me permite mais um minutinho, dizer que a gente faz o evangelho no lar, não é? Isso. É o culto no lar. Mas é preciso que seja nesses espaços onde não haja um centro espírita perto, porque se a pessoa tem facilidade, ela pode ir até lá, se locomover, talvez com um pouco de sacrifício, mas é até louvável que seja assim. Mas é preciso que exista uma certa distância. O que fazemos é um culto no lar, onde um expositor do movimento espírita vai lá fazer uma palestra, normalmente, como bem disseste, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na Posse a gente já avançou um pouquinho, já fazemos de 15 em 15 dias o Livro dos Espíritos, quer dizer, o grupo já avançou numa outra direção. É feito o Evangelho no lar, durante 40, 45 minutos, faz uma interação, o famoso painel que o meu amigo está acostumado e recomenda que se faça, e com muita assertiva. Depois disso temos os passos, as pessoas tomam o passe, depois a aguinha fluidificada e vão em paz para casa com aquela concepção de que de fato receberam os ensinamentos do Cristo. Então, o telefone que nós podemos usar, eu coloco à disposição os meus particulares, que é do nosso negócio, 2235-2370, eu já estou visualizando aqui no editor, e o 2237-3194, que é da minha residência. Se quiserem entrar em contato conosco, nós teremos uma alegria e satisfação em fazer uma visita prévia com a comissão, orientar, esclarecer, adequar, porque não precisa muita condição, é muito simples mesmo, apenas um local reservado onde se possa falar como Jesus o fazia quando estabelecia o Evangelho no lar, que foi Jesus, o primeiro implantador do primeiro na casa de Pedro. Na casa de Pedro. Não é? Então nós temos que fazer o primeiro intervalo, mas é bastante interessante, porque eu quero retirar dele as experiências passando para terceiros, como é que ele conheceu, vivenciando a doutrina espírita. Mas voltaremos em um minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava.
Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Hoje nós estamos entrevistando o nosso irmão Antônio Carlos. Ele é presidente de um centro espírita. Nós já falamos de um trabalho que ele faz, que é uma formação de núcleos espíritas nas casas daquelas pessoas que desejam manter um conhecimento espírita, mas moram muito longe dos centros espíritas já organizados. Ele frisou, mas eu insisto, não há a ideia de fazer centros espíritas, não é isso, mas de fazer realmente o culto do Evangelho no lar, na sua casa, que trazendo paz, que é o mais importante. Então, Antônio Carlos, gostaríamos que você falasse um pouco de você, entendeu? Da sua vivência espírita, e o GU que surgiu por trabalho seu. Não muito longo, mas falasse isso aí, por favor. Na realidade, eu sou, vamos dizer, reminiscente, né? Sim. Se eu pudesse ter isso hoje, eu diria que eu sou um pouco arrependido de ter começado antes. Mas a gente sabe que, como o provérbio diz, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, eu creio nisso. Eu fui conhecer a doutrina espírita aos 40 anos de idade. Tinha, por acaso, não por acaso, mas existiu, nesse mesmo prédio que nós usamos agora, tinha um comércio que o meu amigo teve o prazer de estar conosco algumas vezes no comércio. E a minha esposa, então, a minha atual companheira, já frequentava um grupo espírita, e eu nunca fui. Até que um dia ela veio comigo pegar o dinheirinho para ir para a passagem, que a rodoviária aqui é pertinho, era aqui, né? E ela disse, eu vou pegar aqui o dinheiro para a gente ir para lá. Ela, meu filho mais novo e meus filhos do meio. Aí eu, de onde eu estava, eu nunca esqueci dessa palavra e faço questão de dizer porque é até interessante, pitoresco talvez. Eu disse a ela, que hora começa aquele negócio lá? A frase é essa, eu não esqueço. Você vê a minha total ignorância e falta de habilidade com o tema. E eu disse, espera que eu vou com você. E esse espera que eu vou com você, a gente está hoje aqui conversando. Né? Por isso eu acredito piamente naquilo que quando o discípulo está pronto, a tarefa chega às suas mãos. E que assim, nada acontece por acaso. Mas não tem a menor dúvida disso, e sou testemunha ocular, visual e como quiser. E então nós nos conduzimos até lá e naquela ocasião o grupo ainda estava em constituição e era uma casa, uma residência. Olha o núcleo como funciona, é como se fosse um núcleo espírita, não com essa denominação, aonde um médium que tinha a capacidade que você ou conhece muito bem, ou o conheceu, quer dizer, melhor, as recordações fazem com que a gente mantenha a tese de conhece muito bem. E ele, então, estava lá, por oferta da proprietária da casa, lá no bairro do Retiro. Ela tinha uma copa-cozinha de um espaço interessante, que não precisava ser muito grande, e lá fazíamos. Naquela ocasião, a característica das reuniões era um pouco diferente, o que atraía também o público, né? Hoje a doutrina não prega isso, embora exista e a gente, evidentemente, que respeita. O médium, lá pelas tantas de uma pregação ou de um esclarecimento a livro dos espíritos, às vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos seus 15 minutos finais ele ficava mediunizado. Quer dizer, para aquele que não conhece a matéria, o espírito usava o seu aparelho mediúnico para se comunicar. E ali, então, ele respondia às perguntas que o público trazia. E isso, evidentemente, a gente sabe disso, despertava a curiosidade de alguns. As pessoas gostavam muito, ele não disse, mas digo eu, o senhor Zenildo. Exatamente. Gostava muito do senhor Zenildo. Então, e a entidade, como se fala assim, ou o mentor espiritual, melhor dizendo, atualizando para o lado mais político, era o nosso querido irmão Pena, que vinha ao aparelho mediúnico, que ajudou muita gente, com certeza. E a reunião acontecia, e a gente, quando olhou para trás, aquela copa-cozinha estava repleta de pessoas, 50, 60 pessoas a cada terça-feira. Acontece que
por questões da família que nos abrigava, teve que fazer uma mudança para o estado fora do estado do Rio, e aí houve necessidade de se movimentar. E ele era morador lá da Humberto Ruvigatti, lá em cima na estrada do Humberto Ruvigatti, né? Não? Eu me lembro, lá fui à casa dele. Isso, esteve até conosco lá. E lá, então, resolveu-se edificar alguma coisa. Primeiro, uma coisa muito modesta, muito simples mesmo. Aliás, nada demais, é assim que tem que ser mesmo. Não requer aparatos, né? Claro. A gente sabe que a doutrina espírita não é um requisito para se estabelecer com luxo, com grandeza, com ornatos, nada disso. É muito simples e comum, tal qual Jesus o fazia, né? A cópia é sempre essa. Então, fizemos lá, edificamos um pequeno espaço. E aquilo continuou, dá muita gente, até que a gente edificou um espaço maior, mas dentro do terreno do Zenildo Lopes Vidal, né? E a gente então ficou lá durante um determinado tempo, e o amigo mais Humberto, mais Mauri, tiveram uma vez conosco lá, porque foi solicitado pela espiritualidade que a gente então aderisse ao sistema espírita organizado, que hoje nós chamamos de Terceiro Conselho Espírita de Unificação, Isso. que é a ADESO também, o CERJ. Bem, esse é um ato burocrático. E nos visitaram fazendo uma inspeção e, evidentemente, que as coisas clarearam. Mas como a gente ainda não tinha preparo, fomos adiante. Logo depois, infelizmente, o Zenildo foi acometido de uma enfermidade e essa enfermidade o levou ao desencarne. Para que a gente não ficasse obstando a família, criando talvez embaraços, porque ele era o esteio daquela iniciativa, nós resolvemos então tomar uma atitude. Ou a gente para com o grupo, ou a gente de fato se estabelece. Foi aí que a espiritualidade nos encaminhou para o espaço físico que nós ocupamos hoje, até hoje, lá no Quissamã, na Rua Manuel Pimentel 120. E lá estamos, me parece, há 8, 9 anos, eu não guardo bem essas datas. E lá estamos na atividade. Então, aí fizemos tudo como tinha que ser feito. Aderimos ao movimento organizado e aí começamos a participar ativamente do movimento. E as coisas foram crescendo. Hoje já não tem mais um médio mediunizado que faz, nós temos o atendimento fraterno, que não por acaso, mas é hoje a partir das 19 horas, mas é um médico comum, devidamente instruído, que orienta, esclarece as pessoas. E outras atividades que a casa vai acometer. E nesse espaço, voltando lá à pergunta anterior, está o seu amigo, que então de assessor, né, que distribuía fichinhas para as consultas individuais. Hoje a gente está aqui representando o movimento espírita em algumas questões. A gente está aqui representando como presidente da casa, estou presidente, não sou, né? E participando da maneira que a gente pode. Qual o nome completo do grupo? Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade. E o endereço? Cabe explicar que essa denominação não é um produto nosso, não. Esse é um produto sugerido pelo plano espiritual. Ótimo. Ele sugeriu. O endereço é Rua Manuel Pimentel 120. É uma pequena ladeirinha, ao final da rua tem um rodo, né, de manobra. Ali embaixo, descendo, portanto, para o Quissamã, não é isso? Era uma fábrica de... Era a fábrica de veludos. De veludo. Então, antiga, em frente. É bem em frente. Bem em frente. Só para marcar para o telespectador, então eu vou até lá. Pode ir. Com prazer. O dia de reunião? Pois é, isso que nós vamos dizer. Estivemos lá ontem. Isso. Né, meu amigo esteve conosco. Terças-feiras às 20 horas. Temos quinta-feira às 15h30 e temos domingo às 10 para as 7 da noite. São 3 reuniões públicas mensais. Além disso, desculpa. Não, quantos anos você já está nesse trabalho? Ah, meu amigo, eu estou com 66 anos, né? Desculpa, não parece não, mas eu tenho. Né? Então já estou há 26 anos nesse trabalho. 26 anos nesse trabalho. O GU que está estabelecido formalmente desde 88, mas tem um período anterior que a gente não considerou, que consideramos pela fixação da ata, né? É claro. Mas é interessante, eu gostaria de também fazer o meu depoimento aqui para o nosso irmão, que o seu Zenildo, quando ele resolveu pessoalmente fazer a sua palestra, o seu trabalho, enfim, espírita, ele também estava atuando na casa da dona Norma e do seu Mauri. Ficou ali algum tempo, quando ele saiu, porque ele preferiu fazer na casa dele, mais próximo, aqui estamos ficando lá no BIM, afinal, começou então o centro lá a atuar sem a presença dele, ele já tinha plantado, agora continuou-se. Tempos depois lá se resolveu fazer um centro espírita, fez-se, está lá hoje com sede própria, ali exatamente em frente à entrada principal da fábrica Werner. Não tem como errar.
E ali as reuniões são na terça-feira, mas tem outras reuniões também durante a semana, não é o caso aqui de citar. Mas pena a gente não poder estar hoje com ele aqui, o seu Zenildo, porque, na verdade, ele ajudou muito a implantar naquelas pessoas a noção de sobrevivência, de verdade espiritual, e ele tentava viver isso como todos nós tentamos. Então, que ele receba das nossas vibrações de paz, de carinho, e hoje o CE também é um centro organizado. Quem sabe o núcleo espírita amanhã também vai ser contada a história, transformou-se no centro tal, em tal lugar. É esse o objetivo? Já me disseram claramente, não, não é. Mas se acontecer, nós vamos bater palma e vamos ajudar. Por quê, meus irmãos? Porque a maior caridade, nos deixa Kardec, a maior caridade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Ainda há pouco, antes da reunião, nos questionávamos, meu irmão estava presente, e ele estava ficando encantado como é que a doutrina espírita é tão simples e tão lógica. Mas é a verdade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo pode. E desafio alguém dizer isso. Essa questão que o meu amigo citou, para mim foi de fundamental importância permanecendo na doutrina. Eu sou adepto da lógica. Eu também. Sou fã número 1 de Aristóteles e de recentemente, não tão recentemente, de René Descartes, que são os filósofos da lógica. Claro. Para mim, a doutrina espírita é 2 mais 2 é igual a 4 e nunca é diferente disso. Isso me convenceu plenamente para permanecer nela e continuar lutando por ela. Descartes também foi, então, uma criatura extraordinária, levada à condução do seu tempo de vida, né, naquela época. Mas, de qualquer forma, a doutrina espírita, então, ela nos encanta porque a gente tira um pouco daquele misticismo. Por mais que eles digam que é uma reunião mística, não é verdade, não é. Temos reuniões que poderiam ser chamadas de mística, acontecendo em qualquer lugar, porque também sempre houve manifestações mediúnicas, evidentemente, fora dos centros espíritas, e isso é incontável. Quantos médiuns excelentes foram de outras religiões e lá produziram os seus fenômenos mediúnicos. Não é esse o objetivo da caça, mas acontece que o objetivo maior é nos transformar em homens de bem, sem atacar, sem prejudicar quem quer que seja, e, dizemos sempre, sem nenhum interesse econômico e financeiro. Ninguém ganha nada no centro, pelo contrário, paga. Né? A gente paga. A gente tem que pagar para que o transporte, a pregação, a orientação, tudo tem que ser pago, evidente. E nós não estamos aqui zangados por isso não, está tudo muito bem, mas é assim que funciona. E aí não é importante termos muito dinheiro, porque o que se precisa é muito pouco para que um centro espírita se manifeste dessa maneira. Então temos hoje ali em frente à entrada da Vera, o Centro de Estudo e Crescimento Espírita, tem a sua direção, muda periodicamente, hoje faz parte integrante do terceiro seu, Conselho Espírita de Unificação, e, portanto, o trabalho das pessoas, cada um vai acrescentando um ponto até que está, como está hoje a entidade e outras horas, o GEUC também, do nosso irmão é presidente, né? Grupo Espírita, União, Compreensão, Caridade, e é isso que nos interessa a doutrina espírita, a gente deixar bem claro. Bom, eu ainda queria ver contigo, meu irmão, para que você contasse, então, das suas experiências junto ao seu e junto aos GEUC, que você está trabalhando tão de perto. Você já deu uma iniciativa, eu queria que você aprofundasse isso. O movimento. Em ambos, falar um pouco sobre o da posse e depois um pouco ali do outro que fica aqui no Retiro. O núcleo da posse, a gente já está estabelecido há algum tempo, disse anteriormente, há 2 anos vamos comemorar. A gente sempre tem aquela percepção de consultar o que eles querem fazer. Na realidade, nós não nos julgamos donos de nada. Nós nos propusemos a fazer um trabalho em comum acordo com a necessidade do que o local exige. Por isso disse, e o telespectador deve se lembrar disso, que cada um tem uma característica diferente. Quem vai ao grupo da posse, o núcleo da posse, e vai ao núcleo do retiro, percebe isso com clareza. Os que têm uma sensibilidade maior, evidentemente, que identificam isso. Nós já levamos lá expositores do meio espírita no núcleo do retiro, e de fato no núcleo do retiro nós não temos a presença humana com tanta quantidade como talvez tenhamos lá na posse.
Então, fica claro, através até do testemunho desses médicos que têm uma sensibilidade maior, me lembro bem, me permita citar, que locomoveu um palestrante até lá e depois o levei até a sua residência. Nada demais, é o que a gente tem que fazer até por agradecimento. E na volta, esse médium, esse palestrante me confessou, olha, Antônio Carlos, de público tinha muito, tinha pouco, mas de espíritos, tinha espírito até do lado de fora dos muros. Então a gente admite que de fato a gente está sendo muito útil sem que os nossos olhos humanos alcançem. Isso que é o mais importante. Né? A gente acha que os espaços estão vagos? Absolutamente. Não. Você me permite, apenas você sabe, eu tenho certeza. Mas o telespectador não sabe. Então é uma coisa interessante, vou lhe dizer, é sobre o Chico Xavier. Chico Xavier era novinho, já tinha recebido as primeiras mensagens, mas ainda estava sendo preparado como excepcional médium que foi. Então o Chico, num belo dia, foi para o centro lá, ainda na cidade dele, porque depois ele foi para Uberaba. Então lá naquele ponto muito simples, ele entrou, pegou o evangelho, fez as orações dele quietinho, abriu o evangelho e começou a pregar. Ele chegou a pregar durante alguns minutos, depois ele olhou e disse assim, olha, não adianta eu continuar. Pensou, porque não tem ninguém, eu vou embora. No ato que ele pensou, Emmanuel disse, o que você vai fazer? Eu vou embora, porque não tem ninguém. Ele disse, quem te disse? Aí chegou, colocou a mão assim sobre o nosso irmão, mas Chico Xavier, ele, espírito, sobre a testa dele. Então verifique agora, ampliando a capacidade dele de visão. E ele disse, nossa, está lotada de desencarnados. Fale, porque eles também precisam de evangelho. Aliás, são os que mais precisam. Exato. E daí para frente, então, o curiosíssimo é que o Chico era conhecido como aquele homem que ficava pregando para os espíritos desencarnados, mas ninguém via nada. Mas ele, Chico, fazia... Tinha convicção. Até que, pelo trabalho moral dele, ele conseguiu fazer o que é a doutrina espírita. Mas a gente, quando está pregando assim, a gente fica entusiasmado. Se você lembrar de alguma coisa, relativamente ao crescimento da casa, o trabalho ser no sentido de manter, porque você faz isso na sua própria casa, não é verdade? Então eu queria que você enfatizasse a paz que existe lá dentro, a felicidade de todos estarem compartilhando, mas para isso nós temos que fazer mais um intervalo. Então vai se preparando, porque eu vou pedir isso logo a seguir. Voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Normalmente teríamos aqui o nosso irmão Vec Miller, mas que está adoentado, não pode sair de casa. Talvez tenha que se submeter a uma cirurgia, eu espero que não, peço a Deus que não, mas enfim, ele não pôde. Estamos nossa casa, aqui com o nosso irmão Antônio Carlos, aquele mesmo que eu tenho dado o endereço sistematicamente. E isso, da minha parte, aconteceu espontaneamente. Mas depois eu percebi a intenção da espiritualidade. Porque se ele criou os núcleos, e ele falando dos núcleos, os núcleos crescendo, não só
demonstra a atividade dele, como ele vê que é uma coisa natural, os senhores telespectadores também, que é uma coisa natural o crescimento que partiu de uma pessoa que agora vocês já conhecem aqui, através do que se passa na TV, ok? Então, isso dá uma ideia, não precisa conhecê-lo lá. Talvez, pelo programa, ele possa te tornar mais conhecido e, consequentemente, os senhores telespectadores que desejarem também possam entrar nessa, digamos, oportunidade excepcional de ter, pelo menos, um culto do Evangelho no lar, na tua casa. Pode ser que existam outros cultos depois, que você mesmo vai gostar. Porém, agora, no momento, ele é a pessoa que pode conduzi-lo para isso. Este é o meu objetivo. Ok, Antônio Carlos, pode dizer agora? Posso, meu irmão, meus irmãos que nos assistem e que nos ouvem. Tem algo fundamental no apostolado da doutrina, na qual nós estamos trabalhando efetivamente, que é fundamental, repito, para a gente permanecer dela. Isso está registrado no capítulo 19, e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz lá, a fé transporta montanhas. Isso. As montanhas são as dificuldades que a vida nos impõe. Não é que nos impõe. Às vezes são provações, às vezes são expiações. Cada um, de acordo com a sua individualidade, vai passar por momentos dessa natureza, não com objeto de pesar, de fazer sofrer ou de pagar algum débito, não. O projeto fundamental disso é que a gente adquire experiência para progredir no caminho sem voltar. E a fé entra como isso. Eu, em particular, costumo dizer que a fé ela é verdadeira quando os obstáculos aparecem. Porque na abundância poucos lembram de cultivar a fé. E é fato. E eu passei por várias experiências físicas nesse aspecto, né? Até física mesmo, de corpo físico. Aliás, aproveite, se você me permite, mandar o meu conforto para o Vec Miller, dizer a ele que passei por experiências dessa meu amigo, e acho que ele conheço bem vendo em casa, né? meu conforto, meu consolo, a sua fé renovada. Amigo, tudo tem que ser e amanhã se esclarece. Sei que a dor não é algo que a gente gostaria de ter, mas ela faz parte da trajetória. Tem alguma coisa querendo te dizer aí que certamente você vai examinar depois. Então essa fé que a gente estava comentando é nesses momentos de dificuldade. E o seu amigo aqui passou por alguns casos dessa natureza, das quais não vou relatar, porque o tempo, aliás, não nos permite e também não quero provocar comoção. Mas é muito difícil permanecer. E, felizmente, para o meu testemunho, eu permaneci no caminho. Sempre foi, não digo inabalado, porque houve momentos em que, de fato, pela dor, a gente começa a dizer, puta, será que eu mereço isso? Né? Esse questionamento ele é provocado pelo nosso excesso de materialidade. Por isso costumo dizer que nós, talvez na grande maioria, a gente ainda não tem fé. A gente acredita em alguma coisa, desde que possa pegar, sentir cheiro, ver. Tem até esperança, né? Ela não morre, mas ela é material. Então a fé extrapola a questão física, ela vai para a questão de não ver, né? De acreditar naquilo que você não vê, embora sinta. Né? Claro. Essa é a questão. E a gente passou por essa experiência e, felizmente, hoje eu acho que posso me dizer alguém que encontrou o caminho de permanecer a ponto até de, mesmo nas dificuldades, me colocar à disposição para ajudar aqueles que passaram ou, infelizmente, talvez, por obra do próprio destino, vão passar. Né? A gente sabe que passou, está passando ou vai passar. Lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde há uma característica de dor e sofrimento, até por um passado que não nos recomenda. Claro. Portanto, chegou o momento, com essa clareza da doutrina, isso estabeleceu-se em 1857, com a primeira vinda do Livro dos Espíritos, onde nós estamos sendo convocados a deixar o instinto e o impulso e trocar pela razão, simplesmente. E a doutrina, então, entra com esse legado de informação, dizendo, meu amigo, olha, conheça, identifique-se e pratique. E aí você, usando esse patrimônio intelectual, você se norteia. Confesso ao amigo que se eu tivesse que passar por tudo que passei lá atrás, sem a doutrina espírita me amparar, eu não sei o que teria sido comigo. Então ela veio no momento certo. Não é a primeira vez e a primeira pessoa que me diz a mesma coisa, que encontrar apoio unicamente na doutrina espírita. Isso, na verdade, não é que seja o espiritismo, digamos assim, é mais uma religião. Não, ele não te obriga, não quer que você seja necessariamente espírita, mas que é maravilhoso você conhecer os princípios espíritas e, melhor ainda, vivenciá-los
é o problema da paz que nós mostramos aqui. A paz interior que ela nos dá. Essa é fundamental. Continue, meu irmão. Essa paz é fundamental. Claro. Né? A paz até que falamos isso ontem lá na nossa casinha, né? Que Agostinho recomenda isso, né? Que a gente ao deitar no travesseiro faça uma reflexão do que você fez a si mesmo, de bem e de mal, e corrija isso se necessário for, ou amplie aquilo que você fez de bom. Essa concepção só é fornecida quando você tem parâmetros. Se esse legado interior, você não consegue modificar, até o ensinamento diz assim, não se consegue modificar aquilo que não se conhece. Então, o primeiro ato fundamental, isso já Sócrates, 469 a.C., já dizia, norteava essa questão quando ele dizia, homem, conheça a ti mesmo. E logo a seguir, quer dizer, não enterre, homem, vença a ti mesmo. E não adianta você ter o poder intelectual se você não colocar em movimento. É isso que a gente está tentando fazer e levar as pessoas a essa certeza. Não é a doutrina espírita é um título, é uma filosofia de vida. Como diz alguém, me permito plagiar, disse assim, a doutrina espírita é uma excelente proposta de vida. É isso. Tão somente isso. Só que entre o saber e o fazer tem uma distância. Então não basta que a gente conheça, creio. É preciso que a gente aplique nessa trajetória, com todos os esforços que a gente puder empregar, aquele conhecimento que a gente está adquirindo. É aí que a gente se sente pleno. Exato. Não digo que isso termine os nossos sofrimentos, porque isso também, né, meu irmão e meus irmãos, a gente sabe de qual é salteado, que a doutrina espírita não engana ninguém. Não. Portanto, ela não salva ninguém também. Agora, nós, dentro da doutrina espírita, podemos nos salvar. É diferente. E isso, obviamente, se chega à conclusão que se eu me movimentar, eu tenho condições de suportar as questões com resignação, que é a palavra fundamental num plano de provas e expiações, para que a gente se mantenha no nosso direcionamento, lembrando aos amigos, tudo que nós estamos passando é obra do meu planejamento espiritual. Na verdade, a gente está plantando. E o que a gente está plantando? Ou melhor, vamos mostrar que é indispensável plantar o bem, porque é isso que nós vamos colher. Jesus afirmou, isto que tu semeias, isto também ceifarás. E o meu irmão, então, está mostrando como foi difícil ele semear no meio de muitas dificuldades, que constitui família, aquela coisa toda. Sem crítica nenhuma, absolutamente sem crítica. Veja que o espírita não se exige dele que ele vai fazer parte de uma congregação assim ou assado e viver daquilo, não. Cada um faça a sua vida, enfrente as suas provas. Uma varra é procurar recursos em outros meios que não a pregação do movimento espírita. Exato. Ou dos ensinamentos espíritas. Isso os espíritos são claros. Não nos impede de ser ricos ou ser milionários, nada disso. Mas não usando a doutrina espírita como um artifício para se enriquecer material. Isso é algo que não se concebe de forma nenhuma. E isso, de certa forma, é um orgulho sadio, mas é aquilo que a gente sente realmente. Mas o orgulho é bom. O orgulho é bom. A gente que usa de mal. O nosso irmão lá que nos orienta espiritualmente, eu faço sempre questão de dizer isso, que a gente está em interação, não digo todo diária, mas constante, e ele sempre fala assim, aquele que luta já está vencendo. Claro. Não é? Então, todos nós que estamos lutando com as forças que a gente puder despender, de certa forma já estamos caminhando. Claro que cada um cabe uma tarefa. A sua é pesada, a minha talvez não seja menos, a de outro não. E isso exige algo fundamental. Agora eu me dirijo ao trabalhador espírita. O trabalhador espírita talvez tenha uma concepção negada. Trabalhar para a doutrina espírita exige renúncia. E poucos estão dispostos a renunciar. Não é uma crítica, isso é só um incentivo de conscientização que a gente precisa. Ela vai exigir para trabalhar para o próximo, e os apóstolos, Jesus deixa isso claro, Chico recentemente, mais contemporaneamente, fala sobre isso. Divaldo também. Divaldo, é preciso renunciar, não é deixar de viver, mas você vai ter que, de certa forma, abrir mão de algumas quimeras, algumas efemeridades, para poder divulgar e levar a doutrina. E lembrando bem, a doutrina espírita não pede para a gente se isolar e ficar orando ou cumprindo esse ou aquele mandamento, afastando-nos, meditando. Não, tem que ir para o trabalho específico. De preferência, a gente está sempre com a lembrança, fora da caridade não há salvação. E o fora da caridade, né, meu amigo, traduzindo para o povo, né, que às vezes tem dificuldade de entender, trabalhar pela caridade é abrir mão de si, é deixar de ser egoísta, é trabalhar pelo altruísmo. E é isso que às vezes alguns ainda não entenderam. Trabalhar por Cristo, e ele foi claro, a seara é grande, poucos são os ceareiros, porque poucos se dedicam
tão quanto as oportunidades são concedidas. E dentro desse aspecto, a vida material é um empecilho. E isso não pode acontecer com alguém que tenha essa fé desenvolvida que a gente falou ainda há pouquinho. Não de abandonar a vida material. Meu amigo, se eu não tivesse vida material, eu não poderia estar sentado aqui conosco hoje falando sobre o assunto. Eu preciso dela. E ela não é para ser dispensada, é para ser vivida. Mas nós temos que ter a consciência do equilíbrio. Hoje o espírita, ele tem a consciência plena de que ele não é um. Hoje ele tem uma dualidade. Ele precisa fazer pelo espírito e pela matéria. Ele não pode chegar no plano espiritual sem uma ser feita. Ele tem que tentar fazer as duas da melhor maneira, mas com a consciência de que não pode abandonar nenhuma. Então nós encontramos na terceira parte do livro do Espírito aquelas leis morais. Sim. Uma delas, importantíssima, Necessidade sempre, do trabalho. a lei do trabalho. Exatamente. Por quê? Porque sem o trabalho você está se escorando em determinados ensinamentos para tirar vantagem deles. Não é assim que a coisa funciona. Aquilo se faz por amor. A gente procura aquilo que ninguém pode plantar tudo. Né? Excepcionalmente, nós gostamos de dizer sempre que Jesus veio no momento certo, na hora certa. Porque eu tenho comentado com os amigos, quando me dão a oportunidade de falar nas casas, eu tenho dito, já imaginou se Jesus viesse hoje, com essa internet aí, com todas essas comunicações... Amigo, ele não saía ele não tinha tempo para fazer nada. Ele não sairia nem da maternal do hospital. Não saía. Com esse jogo de interesses que há, né? Então, o espírita, e ele está demonstrando isso nas casas espíritas, se esforça decididamente para colaborar, sabendo que tem um irmão que também está colaborando talvez mais do que ele, mas que ele também tem a parte dele e a gente tem que colher aquilo que plantou e nada mais. Quando você fala isso, me lembra, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, em especial que estão citados no Evangelho. Ele diz lá, não vos alegreis quando os espíritos vos submeterem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Está claro e implícito que a gente não tem que agradar a matéria, a gente tem que agradar a vida espiritual. A gente precisa trabalhar por ela, porque o nosso grande reconhecimento não é na vida física, e sim na vida material, até porque a vida física é efêmera, passageira, a gente sabe disso. E com isso, a nossa caixa preta, que é aquilo que a gente constrói durante uma experiência, ou várias, dependendo da condição de cada um, ela é aberta no plano espiritual, e lá vai estar constando o que fizeste, dos talentos que te foram confiados, né? É nisso que a gente tem. E aí fica um chamamento muito mais forte para nós, trabalhadores da Seara, que a gente não se queixe das atribuições, da dedicação, às vezes da renúncia que nós temos que fazer pelo nosso grupo espírita, pelos aqueles que batem a nossa porta, ou seja, fora da caridade não há salvação. Tem que abrir mão, tem que deixar de ser egoísta, tem que ser altruísta, de acordo com as suas possibilidades. Desculpa, para concluir, fanatismo é doença, tá, gente? A gente aqui não está recomendando fanatismo. Por isso que é bonita a doutrina espírita. Ela não está te pedindo para trazer pessoas de outros cultos que nós respeitamos. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Então, nós fazemos a nossa parte pura e simplesmente. E temos essa satisfação, quase que orgulho de dizer, muito. Nós não estamos aqui para cooptar outras pessoas para que sejam espíritas. Mas se nós pudermos colaborar para que você se transforme num homem de bem, permanecendo junto à sua religião, que ótimo, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer, meu cara, olha só, se todo mundo virasse espírita, como o Chico Xavier fizesse aí... Não, já era plano de regeneração. Nossa, aí já não tinha mais dificuldade nenhuma, já estaríamos num verdadeiro céu, mas isso não existe. Não existe. Não existirá durante ainda milênios e milênios e milênios. Não vai ser assim. A personalidade, o espírito, na sua evolução, ele tem que trabalhar sempre para o bem de todos. Não interessa se trabalhar aqui ou naquele lugar, ou outro, desde que a sua consciência esteja aplaudindo os seus atos, você está bem. Mas quando você está vencendo na vida, mas a sua consciência não lhe aplaude, aí você está assustado. Tem que ficar preocupado. Tem que ficar. Essa sua colocação do tempo é muito interessante. Existe um ditado que diz, né, que nenhuma ideia se estabelece da noite para o dia e sem conflito. Claro. Né? Isso fica provado na própria história da primeira, segunda e terceira revelação. Né? De Moisés a Cristo foram em números redondos 1.800 anos. Né? De Jesus até a doutrina espírita, que é a terceira e última, 1.857 anos. O que leva a dizer? Que as ideias não são assim, é preciso que a gente tenha capacidade de absorver. Portanto, nós temos aí um bom tempo para que essas ideias de que um só pensamento subirá ao céu se estabeleça.
Né? Quantos nossos irmãos ainda não têm acesso à verdade absoluta? Que nem se preocupam com isso, que vivem intensamente a vida material e até de forma inconsequente. A gente observa isso com muita clareza. Infelizmente. Então, é preciso a gente entender quando Jesus disse assim, não descansarei enquanto uma de minhas ovelhas estiver afastada do meu rebanho. Em resumo, ninguém vai poder deixar de chegar lá. Então, todos esses que nós estamos vivenciando hoje, essas situações dessas pessoas que relutam entre ser uma pessoa melhor ou não, vão ter que chegar lá. Quanto tempo? Isso a gente não sabe, cada um está estabelecendo isso. A gente fica confortado em saber que nenhuma delas ficará perdida, que todas vão achar o caminho. Mas, meus amigos e meus irmãos e meu irmão, Tem muitos caminhos. mas olha, vamos aproveitar de uma vez. É. Porque isso determina aprendizado através da dor e do sofrimento. Não E há eu não sou masoquista. Eu cansei disso. Claro. Se eu puder economizar, meu amigo, ainda que tenha renúncia, resignação, eu vou E tentar. até é curioso, porque do ponto de vista da doutrina espírita, você enfrenta as maiores dificuldades na hora, talvez, meio desesperado. Mas quando você reconhece que está lutando contra a sua inferioridade, contra as dificuldades, porque elas te fazem crescer, você já começa a se sentir vencedor. Fortalecido, entendeu? Então, isso é importante a gente estudar. Por isso que, independente de tudo, vamos falar com uma certa franqueza, mas é assim mesmo. Enquanto a maioria das religiões tem 1 ou 2 livros e algumas histórias de santos, etc., para explicar, a doutrina espírita tem hoje perto de 2.600 excelentes livros que você pode ler. Chico Xavier publicou 412. Só 412. Divaldo está com 300 e tanto. Imagine um homem que não tinha o primário completo, né? Não fez nenhum curso superior, não frequentou nenhuma universidade, publicar 412 livros até a sua morte, a maioria deles traduzidos, não a totalidade, mas a maioria dos clássicos traduzidos por todo o mundo, afora, em muitos países. E isso nos deixa cheio de esperança, porque depois desse mundo de provas e expiações, virá um mundo de regeneração, onde, se Deus quiser, a paz será o objetivo que a gente quer alcançar. A paz geral e a nossa paz interior. Olha, Antônio Carlos, fico muito feliz com a sua presença Você aqui. não imagina o quanto eu retribuo isso, porque me deixa muito feliz peço a Deus que te dessa nossa abençoe. empatia, Eu por peço a trabalhar por um objetivo por um comum. objetivo comum. Entendeu? Você vai depender, eu sou bem mais velho que você, já enfrentei muitas dificuldades também. Aliás, nem gosto de tocar nesse assunto, que as dificuldades me fizeram crescer. Mas eu lhe confesso, como confesso sempre, o seguinte: graças a Deus elas existiram. Porque aqueles que foram conterrâneos junto comigo, mas que não tiveram dificuldades, eu antigamente não entendia. Até eu diria que eu lamentava que eu não tivesse sido igual fulano. Hoje não. Eu digo, graças a Deus eu tenho uma riqueza que não é qualquer um que tem. Demorou para aparecer, mas graças a Deus eu sei que tenho dificuldades, continuo tendo, tenho que lutar, mas é assim que se cresce. E o melhor disso tudo é que o amigo tem consciência plena que diante delas deu o seu melhor. Sem dúvida. No aspecto de rasga essa página, vou fazer uma outra. E é assim a vida do espírito. A gente vai deixando as páginas que não nos satisfaz, porque a consciência nos acusa, e vai na direção de outras que a gente vai escrever com outra letra. Na nossa época tinha aula de caligrafia, né? Hoje não tem mais, com outra letra, com outra forma, com outra visão. E assim, outras encarnações nós estaremos juntos. Muito obrigado pela sua Imagina, presença. um prazer, Suas uma alegria palavras muito para grande. se despedir, eu estou à disposição. Eu agradeço muito a atenção de todos, em especial o convite do meu amigo, meu irmão, desejando que nós, de certa forma, pudéssemos ter colaborado, ainda que modestamente, porque o nosso conhecimento não é tão vasto, mas pelo menos a convicção de que vale a pena a gente lutar por um amanhã melhor. Isso é estimulado pelo Cristo, quando foi lançado para nós algo fundamental através do nosso irmão Paulo de Tarso, que dizia que a esperança não pode morrer nunca. É isso que a gente deposita, um amanhã melhor. Deus continue lhe abençoando, muito obrigado pela sua presença. E nós criamos, ou melhor, sabemos de uma frase que Chico deu. E por que eu coloquei essa frase para terminar? Eu visitei já muitas penitenciárias. Não, muitas não, algumas. E algumas desde o tempo que eu estudava direito. E naquela oportunidade, uma das vezes, eu vi essa expressão colocada dentro de uma penitenciária. Olha como é próprio para quem está lá dentro.
A frase diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. CBC 16. Aqui você se vê. O forte da decoração é aqui na Carlins Plásticos. São pisos vinílicos, pisos laminados, pisos hospitalares,